Fala, turma! Hoje eu quero esclarecer para vocês uma dúvida super recorrente aqui no meu Instagram, que o pessoal me chama bastante no direct. Então, é uma dúvida assim: como eu, engenheiro de segurança ou médico do trabalho, posso auxiliar o juiz? E aqui eu vou um pouco mais além, vamos falar também do assistente técnico, né? Como que o assistente técnico ele pode auxiliar o juiz? Da seguinte maneira, então, a dúvida na verdade é: será que eu, somente com a minha graduação, posso trabalhar auxiliando a Justiça do Trabalho? Ou eu tenho que fazer um curso, alguma coisa fora da minha graduação ou da minha especialização? Então, a resposta que eu dou para vocês é simples. Com a própria graduação que nós, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, temos na nossa especialização, então nós temos uma graduação e uma pós-graduação. Nessa pós-graduação ou especialização na área da segurança do trabalho ou da medicina do trabalho, nós já estamos aptos a atuar auxiliando a justiça. Nós já estamos aptos a atuar como auxiliadores da justiça, né? Que é o termo mesmo que nós peritos temos diante de um cadastro ou diante do próprio Código de Processo Civil. Então eu não preciso ter um curso que é um curso específico para eu atuar naquela área. Vamos dar um exemplo assim, né? Então por exemplo, eu terminei engenharia de segurança do trabalho. Eu fui fazer ergonomia, eu fui fazer higiene ocupacional, mas a minha graduação, ela já me permitia atuar nessas duas áreas. Eu busquei, por quê? Porque eu queria algo a mais. E a mesma coisa acontece nas perícias judiciais. Então, quando eu tenho a minha graduação, a minha pós-graduação, a especialização em medicina ou segurança do trabalho, eu já posso atuar como auxiliador da justiça ou perito do juiz. O que acontece? Acontece que nós não entendemos alguns trâmites, alguns termos técnicos e diante disso nós nos sentimos pouco capacitados. Porque quando nós somos o perito do juiz, nós somos considerados os experts. Quem são os experts? Aquelas pessoas que elas sabem tudo, né? Então é aquela pessoa que ela vai ser analisada numa perícia, que é ela que vai ser o alvo de tudo, é essa perícia que vai ser o centro de atenções. E então, o que espera-se de uma pessoa que sabe tudo? Que no mínimo ela tem um conhecimento um pouco mais profundo. Então, quando a gente termina a nossa especialização, a gente não tem essa bagagem, a gente tem que começar a correr atrás. Então a gente não sabe termos técnicos jurídicos, a gente não sabe como que a gente peticiona documentos dentro de um painel do PJE. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a atuar com perícia, eu ainda tinha processo físico, né, que são aquelas capas gordinhas assim, cheias de papel, né? Então todo o processo dele eu não sabia o que eu tinha que fazer, se eu tinha que levar aquela pasta para casa, se eu tinha que assinar um papel, sabe, eu não sabia. Então, hoje é tudo eletrônico, por isso que o nome do nosso painel é PJE, é o painel Processo Judicial Eletrônico, então PJE, de eletrônico. Então, tudo hoje tramita na justiça de forma eletrônica, não existe mais papel. As audiências já são virtuais, né? A pandemia acabou acelerando isso, então as audiências são virtuais, os processos também são todos em PDF, assinados e colocados dentro da plataforma. Então a gente não tem mais esse trâmite, né, burocrático de papel, via papel. Então, quando a gente começa a atuar, a gente não se sente seguro, porque a gente não conhece esses trâmites, a gente não sabe, de repente, entrar num painel, como que você aceita uma perícia, como que você não aceita, como que você declina, como que você... o que é declinar, né? Não aceitar. Como que você peticiona que você não aceita? Será que eu tenho que colocar em PDF? Será que eu posso, né, ter um tamanho certo? Enfim, gente, é muito detalhezinho que a gente não se sente seguro e tem medo de errar. E aí, é por isso que nós buscamos um curso de capacitação. Por quê? Para encurtar esse processo, como eu falei para vocês. Eu já estou há mais de 8 anos na vara do trabalho. Então, eu demorei um certo tempo para ganhar minha expertise.
Então eu demorei um certo tempo para poder receber as minhas nomeações e estar tranquila quanto a um peticionamento, quanto a um agendamento, quanto a uma perícia em loco propriamente dita. Então, mas quem está começando não tem esse conhecimento ainda, então ele se sente um pouco inseguro. E sempre o objetivo, então eu fiz 3 cursos logo que eu terminei a minha especialização, porque eu queria entender como funcionava esse trâmite legal. Tristemente eu me deparei com cursos que eles não traziam para mim nada disso. Falavam sobre o trâmite na vara do trabalho, o que era uma perícia, o que era um perito, o que era um reclamante, o que era uma reclamada. Não que isso não seja importante, são definições importantes, porém a gente precisa de mais. E como eu queria atuar especificadamente na área da insalubridade e da periculosidade inicialmente, eu buscava um curso que ele me ensinasse as NRs, essas 2 NRs, principalmente os anexos. Então eu tinha dúvida de como, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de calor, mas onde eu posiciono o termômetro? Quanto tempo eu deixo ele medindo? Como que eu faço isso? E se me perguntarem isso, o que eu faço? Uma ficha de EPI? Então, assim, são situações práticas do dia a dia que eu não encontrei no meu começo de carreira. E aí, eu fui fazendo as perícias com medo mesmo. Estudando, a cada impugnação eu aprendi alguma coisa, falava, nossa, eu deveria ter observado isso e não observei. Então são essas situações que eu quero encurtar o tempo de vocês, né? Que o curso, ele faz isso. Então, em vez de vocês aprenderem em 8 anos, vocês vão aprender em 6 meses, né? Isso vai depender do tempo de estudo de vocês. Porque eu sempre falo, a minha parte eu faço, e muito bem feita. Agora, você tem que fazer a sua parte, que é se inscrever no CIGEU, se cadastrar no CIGEU, levar seu currículo, vender o serviço de assistência técnica. Então, de todas essas formas, nós podemos auxiliar o juiz. E é por isso que, às vezes, muitos profissionais, eles travam, porque eles têm medo. E a hora que eles têm medo, eles não prosseguem. Então, é sobre isso. Então, como que o médico e o engenheiro podem auxiliar o juiz? Tendo conhecimento técnico, acelerando o processo, entregando o documento no prazo, fazendo uma perícia bem feita, sendo imparcial sempre, porque o papel do perito judicial é ser imparcial, ou seja, trazer a verdade aos fatos. Né? Já existiu suborno, tentativa, né, de suborno, existe, estejam preparados para isso, vocês têm que estar com a cabeça muito bem preparada, né? Porque existem pessoas que tentam de todas as formas. Então, você, assistente técnico, também preste atenção, né? Não é porque o perito tá ali que ele é uma pessoa como qualquer outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse entendimento, mas são coisas que a gente aprende com o tempo ou que a gente encurta isso através de algum mentor que possa te auxiliar. É isso aí, fica a dica. Não esquece de seguir o nosso perfil, nossas redes sociais, curtir esse vídeo e compartilhar.